adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja! Amém. Glória a Deus, se coloque de pé nesta noite maravilhosa. Queria dizer que o Senhor marcou um encontro com você nesta noite. Amém. Que Ele tem algo muito importante para falar no seu coração. E nós estamos aqui com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para nós, amém? Amém. Queria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça. Se puder, levante suas mãos em honra, em adoração ao Senhor. Senhor, eis-nos aqui nesta noite para a honra e glória do Senhor. Nós te agradecemos porque estamos aqui, porque nós vencemos o nosso dia, pois o Senhor nos dá a vitória. Nós, em Cristo Jesus, somos muito mais do que vencedores, e nós queremos te agradecer, Espírito Santo, pois a tua presença se faz real nesta noite. Nós cremos que tu estás aqui, pois os teus filhos se reúnem para a tua adoração, Senhor. Eis-nos aqui, Espírito Santo, flua da maneira que o Senhor tem para fluir nesta noite. Nós queremos te agradecer, Jesus. Nós te pedimos para que o teu Espírito Santo se faça real. Nós cremos que Ele é real e nós queremos te agradecer, Jesus. Nós te pedimos e nós queremos te entregar o nosso louvor, a nossa adoração a ti nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, aplauda Ele. Glória a Deus, aleluia. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual, igual a Deus. Ele é a luz, dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Todos declarem: Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder é o nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Você crê assim? Então declara, igreja: Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder é o nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder é o nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco,
és grande. Deus, tu és grande. A tua noiva te adora, Jesus. É o nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, é o nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, é o nosso Deus, nosso Deus. Glória a Deus, aí do seu lugar, glorifique ao Senhor, aquele que é invencível. O nosso Deus é poderoso, aleluia. Não há o que temer, não há o que temer, não há o que temer. Aleluia, aplauda Jesus. Obrigado, Senhor. Nós cremos que Tu és o nosso amor, Jesus. Aleluia. O Senhor nos resgatou, Senhor, e nos deu uma identidade. Nós somos os Teus filhos, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigado, Jesus, pela Tua demonstração de amor na cruz. Nós somos gratos a Ti, Jesus. Aleluia. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado
merecê-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Tu és a luz, oh Jesus. Traz-nos para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Declare. Traz-nos para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Aleluia! Faz o seu lugar, glorifique ao Senhor. Oh Jesus, nós te amamos, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício, pelo teu amor sobre nós. Oh, aleluia! Graça nós te damos, Senhor. Aleluia! Seja exaltado nesta noite, Senhor. Oh, Santo Espírito de Deus, nós te pedimos que o teu vento de poder sopre em nossos corações, Senhor. Oh, Espírito Santo, sopra com o teu vento de poder, o vento que vivifica. Oh, Senhor, seja reavivado nesta noite pelo vento de poder do Senhor. Aleluia. Eis-me aqui prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo, nos leve ao lugar de intimidade, Senhor. Ao lugar secreto, ou ao trono do Senhor. Enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra
se renda a Ele. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Você está no lugar íntimo, você está no santo lugar, você está diante do trono do Senhor. Se renda a Ele nesta noite, se renda ao Senhor. Eu me rendo, declare. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Flua, Espírito Santo, venha com o teu vento de poder. Nós clamamos nesta noite, Senhor, o vento que nos aviva, que somos avivados pela tua palavra, e nós vamos declarar: vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim, vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo, eu me rendo. Declara, igreja. Pra eu me rendo. O Senhor busca aquele que o adore em espírito e em verdade, pois fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Nosso Deus é espírito, nós somos espírito, moramos em um corpo e temos uma alma. Adore em espírito e em verdade. Eu me rendo. Foque no seu interno. Não adore só externamente, ou adore internamente. Por isso eu peço, feche os teus olhos nesta noite. Eu me rendo. Nada do que é externo é maior do que o teu Deus. Nada do que é externo é maior do que o nosso Deus. Ser-te mais, pra conhecer-te mais. Ora basuri candela macheira da basu. Ora ramamacere candela macere andestori candela. Ora babasuri andestori. Ao que está sentado no trono, e ao
ao Cordeiro seja o louvor. Dê honras ao seu Deus, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. A tua igreja te adora, Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado, declara, igreja. Ao que está sentado no seu trono celestial, e ao Cordeiro para sempre seja o louvor. Seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Declara, igreja, bem forte. Poderoso Deus, poderoso poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Declara, igreja, seja a honra, seja a honra, seja seja a honra, seja a honra,
Declare que Ele é poderoso. Poderoso Pai querido, nós nos alegramos nesta noite, por estarmos mais uma vez aqui. É uma guerra que vencemos, porque nós sabemos da conspiração do inferno, para impedir os teus filhos, de buscar a tua face, e de estar na tua presença. Recebe o nosso culto. A ti todo louvor, honra e glória, hoje e todo sempre. Aplauda ao Senhor, pode sentar abençoado em nome de Jesus. O Mate já até sabe, hein, Mate? Pois é. Glória a Deus. Boa noite. Estão bem? Diga: pela fé tudo me vai bem. Glória a Deus, que bom. Sejam muito bem-vindos. E gostaria também de cumprimentar todos que estão em casa, você que é de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. Estamos chegando em todos os lugares por conta da internet, culto transmitido ao vivo, online. E gostaria de recomendar a você, gentilmente, para que pudesse compartilhar o culto desta noite, e também pudesse dar o curtir e deixar aí um comentário, por favor, tá bem? Vamos pregar a palavra de Deus através do recurso que nós temos, que é a internet. Basta um clique, um toque, para que você possa compartilhar esta palavra com alguém que realmente precisa de uma palavra de Deus nesta noite. Gostaria que vocês conhecessem também o nosso canal no YouTube. Temos ali inúmeras pregações que podem e vão abençoar você, sua família, seu trabalho. Eu acredito no que Deus tem para fazer na sua vida, mas você precisa se submeter à palavra de Deus. A Bíblia diz que fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muito bem. Quanto mais palavra você ouve, melhor é. E a minha recomendação é que você assista pelo menos 2 pregações na semana. Se organiza para fazer isso. Com certeza você vai receber revelação no teu coração, vai ter uma vida cristã vitoriosa, mais forte, em nome de Jesus. Não esquece de tocar no sininho, se inscrever no canal, dar o teu like e deixar o seu comentário. Muito bem, a plataforma, ela reconhece quando você entra. Procura ficar 1 minuto, 1 minuto e meio, e se você não puder assistir a pregação completa, depois você volta a acessar. Mas a plataforma, ela precisa reconhecer que você está no canal e que você está gostando do que você está ouvindo e vendo. Assim, a plataforma vai recomendar outras vezes para você os vídeos. Queremos que vocês recebam as atualizações para estarem sempre abençoados, tá bem? Uma outra coisa, o nosso site www.igrejadafecristã.com.br. Conheça melhor o nosso ministério, tá bem? Que Deus abençoe demais. Alguns irmãos que estão conosco nesta noite: a Josi Amaral, a Cristiane, o Márcio, a Dirce,
A Kátia, que saudade, viu, Kátia, de você. O Maurício, a Nice e a Nair. O Toninho Eiras, a Rose, a Kelly e a Fátima. A Maria Conceição, a Pedrina, a Neide está aqui, né? A Neide está aqui, Lucas está aqui, glória a Deus. O Cristiano e a Marinês, a Sandra Salles, a Andreina, a Jana Leme eu vi que chegou ali, minha irmã querida, acabei de vê-la. A Nazaré, a Bárbara e o Gustavo também não vieram hoje, né? Beijo. Que bom a gente ver aqui, ó, o David Javier, Robeli, glória a Deus. Os vencedores, tudo bem, Marcos? Tudo bem com essa família linda? Que Deus abençoe. Muito bem, é bom vê-los. A Nair está aí, né? Mandei beijo para você está aí, né? Glória a Deus. Pastora Márcia, querida, muito bem. Deixa só eu registrar, uma família estava com muito frio por esses dias, por conta do frio rigoroso, e a igreja se mobilizou. Gostaria de dizer que entregamos o que nos foi passado às mãos. Quero agradecer à pastora Márcia pela doação, aos irmãos que fizeram as suas doações de cobertor e agasalho e outras coisas. Eu não estou inteirado exatamente do que foi arrecadado e de quem deu, mas eu quero aqui deixar meu reconhecimento e saber e dizer para vocês que o Senhor vai abençoar vocês em nome de Jesus. Adri lá atrás, é o Pedrinho que está aí do lado? Puxa vida, tudo bem, Pedrinho? Saudade, viu? Para nós sempre vai ser Pedrinho, né? Quando ele entrou na igreja, ele era assim, era Pedrinho. Aí ele cresceu, ficou assim, continua Pedrinho. Hoje ele está assim, continua Pedrinho. Amamos vocês, viu? Deus abençoe demais. Júlio querido, a esposa Elaine, glória a Deus. Amados, no domingo, nós vamos entregar a vocês o envelope da ceia. Nós entregamos em nossa ceia uma oferta especial. Graças a Deus, a nossa igreja, ela tem esta cultura de abençoar o reino de Deus. Nós não queremos estar aqui simplesmente para sermos abençoados. Nós queremos também abençoar. E nós somos canal de bênção, graças a Deus. Mas nós temos aqui estes envelopes que estão sobre o altar, que nós vamos entregar no domingo de manhã e no domingo à noite. E nós temos aqui, ó, junho, o mês do clamor. Seu milagre depende de você. E aqui algumas linhas para você fazer o seu pedido de oração. Embaixo um versículo: e disse Jesus, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu vou falar um pouco disso para vocês. Eu gostaria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia comigo. Eu estou correndo um pouquinho para a gente ganhar tempo, porque o pregador desta noite disse que vai terminar o culto às 4 horas da madrugada. Mas eu não sei se vai não, porque você é calvinista ou arminiano? Esse menino é bênção. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Abacuque 3, 2. Diz assim a palavra: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Nós arrancamos bem, mas
no meio do caminho, a tendência é de parar. Acontece uma série de coisas que nos forçam a tomar uma decisão. Vamos continuar ou vamos desistir? Aqui, o profeta Abacuque, ele traz uma palavra que deve nos mover neste tempo profético que estamos vivendo, porque esta palavra diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ou seja, a igreja, ela precisa se renovar. Se ela não busca essa renovação da fé, ela vai viver desencorajada, desmotivada, desanimada, sem iniciativa. A tendência da igreja, muitas vezes, não é de viver a expectativa do novo e do diferente, é da acomodação. Eu não sei como é que você está no mês de junho que vai entrar, mas para nós o mês de junho tem que ser o mês onde nós vamos nos levantar, vamos nos posicionar e vamos tomar as nossas armas espirituais para vencer toda e qualquer investida maligna do inferno que quer nos impedir de viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Deixa eu falar algo a você. O diabo não tira férias, não faz greve, não descansa. Por conta disso, nós não podemos depor as nossas armas, não podemos jogar a toalha, não podemos desistir. Nós não temos tempo sequer para reclamar, murmurar, choramingar, lamuriar. Me lembro de Davi, quando ele enfrentou aquela oposição em Ziklag. De longe, ele percebe sinal de fumaça. Onde há fumaça, há fogo. E ele corre em disparada até aquele lugar. E quando ele chega lá, ele vê a aldeia totalmente destruída. Assolação, fogo. Levaram as mulheres e levaram as crianças. Davi, ele cai de joelhos, rasga sua roupa, chora, grita, berra, bate no peito, e com ele o desespero de todo o exército, de todos aqueles homens, que por um instante esqueceram de que eram valentes, e de que o Senhor estava com eles. Preste atenção, você tem que vasculhar o teu coração, porque o diabo quer dizer que a vitória está perdida, e que você não vai chegar lá, e que você não vai viver aquilo que ele te prometeu. Mas é bom você saber que o diabo é um mentiroso. Você deve ficar com a palavra que Deus te entregou. Esta palavra tem que queimar, latejar dentro do teu coração. De repente aquele povo se levanta e diz: vamos matar Davi porque a culpa é dele. Davi então se levanta, em meio àquela crise, aquela pressão, aquela opressão, respira fundo, engole o choro, e se lembra de quem ele é, de quem o chamou, da autoridade que estava sobre a sua cabeça. O que ele fez? Vamos enfrentar o inimigo, vamos lá, e vamos trazer as nossas mulheres de volta, as crianças de volta. E foram, e Deus foi com eles, e venceram. Qual é a nossa tendência?
é essa. Eu sei que humanamente, muitas vezes, nós não temos estrutura para poder aguentar tanto ataque, investida, injustiça, ameaça, perseguição, prejuízos, perdas. Mas você precisa se lembrar de quem você é, quem te chamou, quem te ungiu, qual a palavra profética que o Senhor te entregou. Você não pode crer naquilo que o diabo está falando, ele é um mentiroso. A Bíblia diz: seja para sempre Deus verdadeiro. Deus é verdadeiro. Então, no mês de junho, nós temos que trabalhar essa questão da nossa fé renovada em nome de Jesus. Por quê? Você começa a ficar apático, você começa a ficar off, não está mais on, você começa a ficar morno, você começa a esfriar na fé, você começa a parar de vir na igreja, você começa a deixar de jejuar, você não planta aquela semente que vai te favorecer no futuro. A tua prosperidade depende do que você planta hoje. Se você não planta, vai chegar lá na frente, você não vai ter colheita. Nós não vendemos bênção, nós não fazemos barganha, nós não fazemos troca, nós não mercantilizamos, nós não fazemos comércio. Tudo que nós fazemos é por amor, é por gratidão, é por fé, é por reconhecimento, é por fidelidade, é por aliança. Eu sei em quem eu tenho crido. E como é bom você não ter obrigação de fazer nada. Você faz por amor, você faz porque quer. Ninguém te força a estar aqui, ninguém te força a contribuir, mas você sabe que existe uma lei espiritual. E neste domingo nós vamos pegar esse envelope, nós vamos levar este envelope. Eles vão estar aqui no altar. Antes, vou chamar os homens de Deus e as mulheres de Deus que estarão presentes no culto, que são de oração, para nós ministrarmos sobre a vida daqueles que vão pegar voluntariamente estes envelopes, porque nós sabemos que vocês estão precisando de um milagre. E Deus tem poder para fazer este milagre. Nós, humanamente, não podemos fazer nada. Nós entregamos a palavra de Deus e cremos que Deus, através desta palavra, pode operar e fazer aquilo que nós, através do nosso braço de carne, não conseguimos. Porque somos limitados. Você precisa crer que a capacitação, habilidade, talento, destreza vem do Senhor. Eu não sei quanto a você, talvez você seja um desses que já deu a batalha por perdida. Eu quero dizer para vocês que neste ano nós vamos ver grandes coisas acontecendo. O melhor está por vir. E tudo que Deus quer é que você se levante, como Davi se levantou, nesta fé, nesta coragem, ousadia, intrepidez, valentia. E não deixe o diabo roubar aquilo que é teu por direito, aquilo que o Senhor te entregou, sem
a tua fé, não vai haver manifestação, materialização daquilo que é propósito. Por que você acha que Deus quer te abençoar? Não é só para você comprar casa, carro, pagar conta, viajar, ter uma vida desafogada. Deus está procurando pessoas no meio do seu povo para abençoar. Existe uma unção de prosperidade que não vai alcançar todos. Esta unção é para todos, mas nem todos são para esta unção. Por quê? Porque tem muita gente que vive hoje desacreditada em tudo. Tem gente que frequenta a igreja por frequentar, não tem aliança, não tem compromisso, não tem raízes. E você tem que voltar a sonhar, abrir a tua boca e dizer: eu vou vencer essa crise, eu vou sair destas dívidas, eu vou pagar as contas em dia. Deus, devolve a minha dignidade, eu quero andar em retidão e justiça. Deus, eu cuido da sua obra, da sua casa, da sua igreja. Deus vai cuidar de você. E eu quero te falar, este projeto que você tem no coração, foi Deus que te deu. Tem gente que já tem o croquis do projeto, tem gente que já tem o desenho do projeto, tem gente que já tem a planta do projeto, tem gente que já sabe de detalhes, porque tem sonhado. Mas aí vem o inimigo das nossas almas e diz: não é para você, não vai acontecer. Olha a crise, dá uma olhada à tua volta, vê a realidade. Sabe por que que Pedro afundou? Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele andou por sobre as águas. Quando ele tirou os olhos de Jesus, colocou os olhos nas circunstâncias, adversidades, situações, o mar bravio, revolto, o vento soprando contra a maré, raios, relâmpagos, trovões. Ele, como pescador, ouviu o diabo falando: é impossível você estar andando por sobre as águas. E por um momento ele duvidou. Basta você duvidar por um momento para afundar. Isso quase custou a vida de Pedro. Jesus não fez nada. Talvez na sua última subida, depois de engolir muita água, porque ele estava no meio do mar, enfrentando uma terrível tempestade, ele disse: Senhor, socorre-me. Aí Jesus estende a mão, puxa Pedro, olha nos seus olhos, iluminados. O que ilumina é o raio, o relâmpago, né? É isso que ilumina? Michele sabe. Porque a gente ouve primeiro o som, depois vem vê a luz primeiro, e depois vê o som, né? É o que? Primeiro ouve o som, é mais rápido. Não, primeiro ouve a luz, é mais rápido que o som. Vocês não sabem nada também, né? Só quer me confundir. Então vamos lá, Gabi, fale. Eu vou o melhorança sabe. Primeiro a luz, a gente vê a luz que é mais rápida, e depois vê o som. É que eu estou muito empolgado hoje. Eu estou energizado, o pastor está on hoje. Você não sabia não, Sakiyama? Você percebeu? Aí Jesus mira os olhos de Pedro e diz assim: homem de pouca fé, por que duvidaste? Não podia deixar esse puxão de orelha para depois. Bebi muita água salgada, o tubarão quase mordeu eu. Não, era a hora.
A bola cai no pé, a gente tem que marcar gol, eu não é? Homem de pouca fé, por que duvidaste? Preste atenção, se você soubesse, o diabo, ele quer investir contra a tua fé, porque ele quer roubar a tua bênção. Então não fica do jeito que você fica, não entra em crise. Você vai dizer, eu creio naquilo que o Senhor me entregou através da sua palavra. Meu Redentor vive e reina hoje e todo sempre. A minha bênção vem a caminho em nome de Jesus. Agora eu quero falar para você a importância de você estar debaixo de uma igreja que ora e intercede por você, uma igreja que te cobre, uma igreja que te abençoa. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 de Reis, ou melhor, 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 13 em diante. Diz assim: e se eu fechar os céus, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Continua. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. É claro que este texto foi aplicado numa outra situação, mas esse texto fala de um Deus que em meio à tribulação, em meio à provação, em meio às lutas, se o seu povo se humilhar, orar, buscar a sua face, se converter dos seus maus caminhos, então ele ouvirá dos céus e perdoará os seus pecados e sarará a terra. O nosso pecado é um grande abismo entre nós e Deus. Então, se queremos estar abençoados e viver abençoados, nós precisamos estar debaixo da sua onipotente mão, se humilhar através da sua, debaixo da sua onipotente mão. Coloca lá de novo. Outro, próximo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Qual que é a nossa atitude? A nossa atitude é exatamente esta. A nossa atitude não é de arrancar dinheiro de ninguém. A nossa atitude não é que você entregue o que tem e o que você não tem. A nossa atitude é que nos desprendamos daquilo que nos amarra, nos escraviza, nos impede de viver para Deus, e muitas vezes é um coração avarento, falta fé. Por que a pessoa não dizima? Não é porque ela não tem, muitas vezes é porque ela não quer. E crentes de anos, muitos vivem na unção de Ananias e Safira. Eu ganho tanto, mas só vou entregar tanto. É melhor não entregar nada. Não faça nada para Deus com mentira e com engano. Pedro disse o que para Ananias? Porque mentistes ao Espírito Santo. Seja verdadeiro, seja honesto, seja íntegro, porque isso vai mudar a tua história. Enquanto você viver uma vida cristã, café com leite, mamão com açúcar, em cima do muro, eu vou fazer alguma coisa, eu vou entregar alguma coisa, não.
Deus não é Deus de alguma coisa. Nós não podemos entregar esmolas para Ele. A oferta que nós devemos fazer é aquela que é significativa, é aquela que é importante, é aquela que é especial, é aquela que faz a diferença. Aí o diabo vem e diz: você não pode. Essa é a oferta boa, que o diabo diz: você não pode, você não tem, não faça isso. Então, este mês de junho é para nós o mês onde vamos clamar a Deus. Continua aí, e crer que a nossa fé vai ser ativada, e a responsabilidade é tua, de se posicionar em Deus. Continua. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Até aí. Nós cremos profeticamente. Obrigado. Que o nome do Senhor está aqui. E que temos o propósito de levar esta fé para os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. A obra de Deus deve ser geracional, alcançar descendências. Então, um dia eles vão olhar para trás e vão dizer assim: esta igreja existe, porque lá atrás, o meu pai, o meu avô, bisavô, tataravô, eles cuidaram desta obra, eles cuidaram desta igreja, oraram, jejuaram, investiram suas vidas, contribuíram. Então, o propósito qual é? Porque tem muita gente que só reclama, murmura, choraminga, se lastima. Se você não plantar, não vai colher nada. O terreno é propício, é fértil, mas se você não plantar, você não vai colher nada. Chega uma hora que você tem que dizer: Deus, eu quero aprender a honrá-lo, como diz em Provérbios capítulo 3, versículo 9. Olha o que diz: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Nós temos uma promessa de Deus, é para a igreja, para os filhos, é para aqueles que temem o seu nome. O que eu quero é que você pense: isso vai mudar na minha vida, em nome de Jesus, amém? Antes de eu passar a palavra para o Melhorança, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Aí vamos entregar a nossa oferta. Vamos ficar de pé. Diga assim comigo: Deus, neste momento, nós oramos juntos, como tua igreja, crendo que o teu Espírito Santo nos dá sabedoria e estratégia para viver uma vida abençoada, próspera, desafogada. Nós queremos reavivar a nossa fé nesse mês que está chegando, neste mês de junho. Nós queremos viver o novo, o diferente. Queremos ver a tua palavra e as tuas promessas se manifestando e se materializando. Deus, cumpre o teu propósito através de nós. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, os que aqui estão e os que não estão. Nós cremos que tu és um Deus que ama a prosperidade dos teus filhos, como está escrito em Salmos 35, 27. Nós rejeitamos toda dúvida, todo medo, toda insegurança, rebatemos todas as setas inflamadas do diabo, que quer atacar a nossa fé e nos esfriar espiritualmente. Nós oramos e colocamos diante de ti a tua igreja, que vai quebrar
toda malignidade do diabo, pegando este envelope e entregando no culto de ceia, na próxima semana, em nome de Jesus. Nós cremos que este ato profético será libertador e curador para a tua igreja. Nós cremos que o Senhor chamará aqueles que não são dizimistas e ofertantes para serem, aqueles que pararam para voltarem, e aqueles que têm permanecido para continuarem fiéis, em nome de Jesus. Abra, Senhor, os céus e nos mande, Senhor, a chuva serôdia e temporã, em nome de Jesus. Podemos assentar? Você pode pegar um envelope, nós vamos entregar para você, mesmo que você faça um Pix. Este envelope é a conexão que você precisa ter com o altar. Nós fazemos o registro contábil da tua doação, da tua oferta, da tua semente. Nós temos os nossos registros contábeis e nós também oramos por você. Pega o envelope, marca por favor em nome de Jesus. Você pode fazer o seu Pix, o Pix está em tela. O Pix está em tela. 01014-097/1000 ao contrário, -54 é o CNPJ da Igreja da Fé Cristã. Você de Bragança Paulista, região, Estado de São Paulo, Brasil, mundo, você pode fazer a sua oferta. E nós cremos que a semente que sai da sua mão nunca mais sairá da sua vida, em nome de Jesus. Você pode fazer através da maquininha de cartão. Robeli está aqui, é só você chamar. A Fábia está ali, é só balançar a mão e chamar. Você pode fazer também o seu depósito, transferência, ou entregar durante a semana na administração da igreja. Eu creio que Deus tem algo para a tua vida, mas você precisa se mover e entender a importância de se dirigir ao altar de Deus. Amém? Separa o teu melhor, em nome de Jesus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus. Só estenda as mãos para cá. Ninguém É como o nosso Deus. Pai, neste momento nós oramos e intercedemos por cada dizimista e ofertante, por aqueles que contribuíram, por aqueles que não puderam e por aqueles que não quiseram. Que igualmente tua bênção seja sobre a vida de cada um que aqui está, e que teu amor possa nos constranger a ponto de entendermos como é importante contribuirmos com a tua obra na terra. Nós sabemos que o Senhor é Deus e que o Senhor não precisa do nosso dinheiro. Nós sabemos que a oferta e o dízimo não vai fazer diferença para o Senhor, mas vai fazer diferença para os seus filhos, para a sua igreja, para o seu povo, porque aquilo que plantamos, colhemos, porque é princípio espiritual. Pai, nós cremos na tua graça, nós cremos no teu favor, e nós te agradecemos por tudo aquilo que tu tens feito em nossas vidas, por aquilo que fizestes e por aquilo que pela fé farás, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, cada empresário. Nós sabemos dos desafios que os empresários enfrentam. Olha, Senhor, para cada um dos empresários que aqui estão, para os empreendedores, libera novos contratos, contratos sobrenaturais, em nome de Jesus. Nós profetizamos, Senhor, que tu tens coisas grandes para dar para os seus filhos, que tem este compromisso no coração, de suprir a tua casa e a tua obra, em nome de Jesus. Encurta, Senhor, este tempo de deserto,
Tira, Senhor, do estreito, do aperto. Prospera, Senhor, os teus filhos, em nome de Jesus. Dê sabedoria e estratégia para poderem viver tudo aquilo que tu tens preparado para eles. Abençoe os comerciantes, negociantes, os que trabalham por conta, os autônomos e também os profissionais liberais. Nós cremos, Senhor, na tua bênção. Em nome de Jesus, amém. Assim seja e assim será. Por favor, nosso pregador da noite, João Melhorança, venha cá, meu filho. Ele me liberou para falar isso, então vou falar. Ele também fez a bariátrica, né? Eu não fiz, mas a Jana fez, né? Esse menino está cada dia mais bonito, né? Tá filé, né? Cadê a sua esposa? Está cuidando lá da bênção, né? Do Matias. Estenda as mãos para cá, Pai querido, fala com teu filho, usa a boca dele, que a tua unção seja sobre a sua cabeça e que esta noite sejamos muito abençoados com aquilo que ele vai trazer para nós, em nome de Jesus. Boa noite. Desejo saudar os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma noite, estarmos na presença de Deus. Coisa boa é escolhermos a melhor parte. Como o pastor já disse aqui nesta noite, nós já vencemos uma batalha, porque muitos deixaram ser vencidos pelo cansaço, pela preguiça, escolheram outras coisas, mas nós escolhemos a melhor parte, que é estar aos pés de Jesus. Meus amados, eu vos convido a abrir as suas Bíblias no livro de Gálatas, seu capítulo de número 5. Não poderia deixar de fazer menção de um grande amigo, nosso irmão Marcelo, que está aí, trabalha lá junto comigo na empresa, e nos conhecemos há pouco tempo e já tivemos um afeto, já tivemos um carinho um pelo outro muito grande. Também não poderia deixar de falar, como nada na vida é perfeito, nós temos sempre uma penina que nos acusa, uma penina que está ali para nos afrontar. O meu cunhado está aí, meu cunhado, meu irmão, o Eliabe, ele é irmão da Suelen, com a sua esposa Rebeca. Estou muito feliz deles estarem aqui nesta noite. Minha esposa que está cuidando do Matias aí, ou no estacionamento, está lá na salinha das crianças. Que Deus continue abençoando. Desde já agradeço também a confiança, o carinho do pastor e de toda a igreja, pois estamos aqui, já vai fazer, eu acho que uns 4 meses, e nos sentimos aqui como se já congregássemos aqui há vários anos. Nós já, desde o primeiro culto, nós já nos sentimos parte da Igreja Fé Cristã. Gálatas, capítulo 5, o verso de número 11 ao 15, que diz assim: Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que sou então perseguido? Logo o escândalo da cruz está desfeito. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Amados, aqui esta carta do apóstolo Paulo à igreja de Gálatas, ele começa escrevendo esta carta como uma forma
de alertar os irmãos ali daquela igreja, uma forma de pegar e debater aos falsos mestres que estavam ensinando naquela época que você precisava aos judeus, aos cristãos não judeus, que para eles serem verdadeiramente salvos, para que eles fossem verdadeiramente filhos de Deus, eles precisavam cumprir as leis e serem circuncidados. Ou seja, eles era um alto flagelo, era necessário eles cortarem um pedaço do seu corpo. E Paulo, ele começa debatendo isso, onde os falsos mestres acusam Paulo de não defender mais esta tese. Isso acaba até tendo um conflito entre os próprios apóstolos, entre Paulo e Pedro, depois mais tarde entre Paulo e Tiago, sobre a questão da circuncisão. Paulo, ele defende que não adianta você se circuncisar, você se autoflagelar, se você não tiver um coração voltado a Ele, se você não tiver um coração disposto a obedecer à vontade dEle, não fazer aquilo porque é uma lei, mas não fazer aquilo por amor ao sacrifício que Jesus fez na cruz. Então imaginemos o seguinte cenário: a circuncisão, ela representava a lei, e o sacrifício, no qual aqui Paulo fala do escândalo da cruz, significava o sacrifício que Jesus fez na cruz, porque Jesus, ele veio na cruz, ele veio para morrer na cruz, para nos libertar do jugo da lei. Perante a lei, todos nós já estávamos condenados. Perante a lei, nós não tínhamos perdão. Mas então Jesus, ele decide a não abolir as leis, mas ele decide trazer algo para as nossas vidas, chamado graça. Esta graça que nos alcançou, esta graça é a razão de não sermos consumidos. Esta graça, ela sim deve estar presente em nossas vidas, porque esta graça é um favor imerecido. O que é um favor imerecido? Imagine você não merecer algo. Imagine você quando criança, tirou todas as notas vermelhas o ano todo, repetiu de ano, e o seu pai no fim do ano te dá um presente para te motivar o ano seguinte. É um favor imerecido. Ele te deu um presente que você não merecia, ele te deu um presente que aos olhos de todos estava errado, que aos olhos de todos nós merecíamos a morte, mas o Senhor, por amor a mim e a você, Ele deixou o seu trono de glória, e Ele disse: eu vou morrer, eu vou levar sobre esta cruz. Você não vai mais precisar fazer circuncisão. A circuncisão por si só, ela não salva. A circuncisão por si só, ela não leva ninguém mais próximo a Deus. Você cumprir a lei por medo, você cumprir a lei por outros interesses, não te faz melhor do que ninguém. O que nos torna melhor é olhar para a cruz, é voltar os nossos olhos ao sacrifício que o Senhor fez por amor a mim e a ti. Imagina quando Jesus estava ali no Getsêmani,
chamou Pedro, Tiago e João para orar com eles, e nem eles puderam orar com Jesus. Jesus estava angustiado. Jesus estava preocupado com o que havia de vir. E ali então ele dobra o seu joelho e começa a orar com o Pai. E agora as suas lágrimas, o seu suor, já não é mais água, mas é sangue. De tamanha dor, tamanho sofrimento que Jesus estava. E ele olha para o Pai e diz: Pai, afasta de mim este cálice. Pai, eu vou sofrer, vai doer, vai machucar. Se possível, salva os meus irmãos, salva os meus filhos, mas não deixe eu passar por isso. Mas nós sabemos que Jesus, Ele era 100% homem, 100% Deus. Será que por alguns instantes, quando Jesus estava orando ao Pai, será que Ele não pôde fechar os olhos e imaginar que 2022 anos depois da sua morte, uma sexta-feira fria, um povo maluco ia deixar o seu lar, ia sair do trabalho, vir direto para adorar ao nome dEle? Então ele olha para Deus e diz: todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. Imagina o sacrifício que Jesus fez, imagina a dor que o nosso Deus sofreu, por amor a mim e por amor a ti, para que nós pudéssemos ter a liberdade e o livre acesso até Ele nesta noite, através da tua maravilhosa graça. E quando eu digo que a lei, a circuncisão, ela não é o bastante. Nós podemos ver um exemplo prático na Bíblia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Mateus 16, uma passagem extremamente conhecida pelos irmãos. Perdão, Mateus 19, 16. E se aproximou-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Meus amados, aquele jovem, ele cumpria desde a mocidade, ele foi ensinado as leis, ele foi ensinado os mandamentos, ele foi um jovem que foi criado aos pés ali da igreja, mas o seu coração estava longe, o seu coração não estava em Jesus, o seu coração estava nas suas propriedades, o seu coração estava nos seus bens, naquilo que ele possuía, talvez na sua própria força. Nesta noite, onde está o nosso coração?
Será que você pode dar tudo? Como o pastor disse, não é apenas o dízimo, não é apenas a oferta. Você está dando o seu melhor para Deus. Ah, Senhor, mas eu sei a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, eu não falto um culto, eu venho na sexta noite, eu venho no domingo de manhã, eu venho no domingo à noite, eu assisto as pregações durante a semana. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? O seu coração está na cruz, o seu coração está em amar ao próximo. Onde está o seu coração? Eu cresci num berço evangélico. Eu fui uma promessa de Deus para minha mãe. Segundo a medicina, com 6 meses de idade eu só tinha mais 2 horas de vida se eu não fizesse uma tráqueo. Os irmãos sabem que a tráqueo é quando põe aquele cano para a pessoa respirar. E a minha mãe, como ela tinha tido a promessa de que o Senhor enviaria um filho varão, ela pegou e orou e falou: Senhor, eu não quero um varão com cicatriz. E levou-me para casa e cuidou de mim. E quando eu voltei no médico, o médico não acreditava que era eu, porque era impossível pela medicina eu ter sobrevivido. Mas o Senhor, Ele me curou. E até os 2 anos de idade, eu não sentava. A minha mãe me colocava sentado, eu caía. E com 2 anos de idade as crianças já estão correndo. E quando ela percebeu, ela me levou no pediatra, que era o mesmo daquele que queria fazer a cirurgia. E ele não tinha reparado. E quando eles fizeram vários exames, quando saiu o resultado, o médico falou para minha mãe: mãe, o seu filho ele tem uma doença rara e incurável na coluna. A coluna do seu filho ela não é reta, ela tem um C, uma curvatura no fim dela. Então será impossível o seu filho andar. O seu filho viverá o resto da vida dele numa cadeira de rodas. E ali a minha mãe entrou em campanhas, entrou em jejum e oração, e hoje os irmãos podem ver que o Senhor Ele realiza milagres. Eu não ando de cadeira de rodas, eu não tenho dor na coluna, porque o Senhor me curou. Mas onde eu quero chegar, meus amados irmãos, eu cresci dentro de um lar evangélico. Em algumas igrejas em São Paulo eu sou conhecido como o João da promessa, porque a minha mãe, ela passava pelas igrejas contando o meu testemunho. E eu cresci com isso, de que eu era um pregador, de que eu tinha que levar a mensagem. E aos 13 anos de idade eu já pregava nas igrejas em São Paulo. E ali, meus amados, eu comecei a achar que eu era alguma coisa. Eu comecei a achar que eu sabia pregar. Eu estava como aquele jovem. Eu guardava as leis. Eu pregava, o fogo caía, pessoas se convertiam, pessoas eram libertas. Mas e a graça? E o alicerce? Eu estava firmado na lei. Chegou uma época na minha casa de que eu não comia certos alimentos porque era pecado. Eu não assistia mais televisão porque era pecado. Eu não usava mais algumas roupas porque eram pecado. Eu parei de praticar esporte porque era pecado. Tudo se tornou pecado. E sabe o que aconteceu comigo? Eu pequei. E não consegui ficar na igreja. Onde estava o meu coração? No status de pregador. Não estava no servo.
não estava na graça, não estava na cruz, mas o Senhor, Ele me chamou de volta. Cristo nos chamou para uma coisa tão linda, meus amados. O Senhor, Ele te chamou para uma coisa tão maravilhosa, que se você pudesse entender o que é isso que o Senhor te chamou, o Senhor te chamou para a liberdade. Meus amados, quando eu entendi o que era liberdade, como o fardo fica leve. Como é gostoso servir a Deus com liberdade. O Senhor nos deu a liberdade do pecado, Ele nos libertou do pecado, Ele não nos deu a liberdade para pecar, Ele nos libertou da escravidão do pecado. Nós somos livres. Você é livre. Você não é mais aprisionado por um pecado. Você não é mais aprisionada por um vício. Você não é mais aprisionado por uma dívida. Você é livre no Senhor. Você é livre pela graça do Senhor. Ele te chamou para esta liberdade. Talvez hoje você está aqui aprisionado. Talvez nesta noite o inimigo está acusando você de um pecado. Mas saiba que nesta noite o sangue que purifica todos os pecados está aqui. Ele está curando, Ele está te livrando, Ele está te purificando. Basta nesta noite você dizer para Deus: Senhor, eu pequei, ó Pai, perdoa, Senhor, me cubra com o teu sangue, me limpa com o teu sangue, Senhor, me ensina a ser liberto, me dê esta liberdade. Esta liberdade, ela não aprisiona. Muitos estão confundindo esta liberdade, muitos estão pregando esta liberdade, como nós temos ouvido o nosso pastor nos alertando das falsas doutrinas, onde tudo é permitido. Venha para cá, venha como estás e permaneça como estás, é isso. Depende. Se você for bom, pode ficar, ninguém vai pegar no seu pé. Você pecou? Não, vamos esconder. É bíblico. Deus nos chamou para a liberdade. Mas sabe o que Paulo vai dizer lá em Coríntios? Lá no primeiro Coríntios, capítulo 6, e o verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Você pode fazer todas as coisas. Você pode pecar. Pode. O que te impede de pecar? Você pode, mas convém. Nós temos um amigo chamado Espírito Santo. Ele fala conosco dentro de nós. Quantos aqui já teve essa experiência de quando iria fazer alguma coisa, o Espírito Santo falava: você pode fazer, mas não convém. E qual voz nós estamos ouvindo? Ou aquela: ninguém está vendo, é só um pouquinho, ninguém está vendo, você está sozinho, é só hoje, é por amor.
E o Espírito Santo falando: não faça isso. Você pode fazer, mas não convém. Que nesta noite nós possamos dar ouvidos ao Espírito Santo. E tudo que nós formos fazer, nós perguntarmos: Espírito Santo, eu sei que eu posso fazer isso, mas isso te convém, isto vai envergonhar o teu nome. Espírito Santo, me ajuda a ser melhor. Espírito Santo, eu sei que eu não chegarei à perfeição, mas que cada dia mais eu possa estar buscando ser melhor do que ontem. Nós temos esta liberdade. E o Paulo vai falar que esta liberdade, e é aqui que eu começo a pregar, é o amor. O amor é doar-se. Muitos falam que o amor é um sentimento. Eu discordo totalmente. Eu não concordo que o amor é um sentimento. Porque, vamos lá, quem aqui levanta de manhã e fala: hoje está meio frio, então hoje eu escolho ficar triste? Tem alguém que faz isso? Ou então levanta no dia, um outro dia ensolarado, aí fala: hoje o dia está em sol, hoje eu quero ficar alegre. Alguém escolhe isso? Não tem como escolher você ficar alegre ou você ficar triste, porque é um sentimento, é um estado. Você está alegre ou você está triste, isso é um sentimento. O amor, ele é uma escolha. Você escolhe amar ou não amar. Você tem controle sobre isso. Dizem que o amor é cego, mas pelo contrário, o amor, ele enxerga muito bem. Porque se tem alguém que conhece os meus defeitos, é a minha esposa. E se tem alguém que conhece os defeitos dela, sou eu. E mesmo conhecendo os defeitos dela, eu escolhi amar a ela. E ela, conhecendo os meus defeitos, escolheu me amar. Então você tem a livre escolha de escolher amar ou não amar alguém. E Deus, Ele nos ama, porque Ele sabe os nossos defeitos, Ele sabe as nossas fraquezas, e mesmo assim Ele escolheu nos amar. E este amor é o mesmo amor que nós devemos sentir pelos nossos irmãos. Amar é doar-se, amar é servir, amar é você pegar e fazer sem esperar nada em troca, amar é você se prontificar: pastor, eis-me aqui para que tu precisa. Ei pastor, posso te ajudar? Ei irmã do círculo de oração, vamos fazer alguma coisa? Ei, é isso, é você servir. Independente de qual seja a sua hierarquia dentro da igreja, é servir. Sabe o que é lindo? Tem uma frase do John Stott, que ele diz assim: embora não possamos ser aceitos por Deus por guardarmos a lei, depois que somos aceitos, continuamos guardando a lei por causa do amor que temos a Deus, que nos aceitou e nos deu o seu Espírito Santo para nos capacitar a guardá-la. Tudo que eu estava falando sobre a lei, sobre a graça, que não é só a lei, que não é só a circuncisão, que não adianta a gente fazer isso achando que Deus vai nos aceitar porque nós somos bonzinhos. Se nós fizermos isso,
Não é isso que vai nos aceitar, mas quando nós somos aceitos, porque nós circuncisamos o nosso coração, nós nos entregamos verdadeiramente ao Senhor, e Ele nos aceita, nós temos prazer em cumprir as leis. Nós temos prazer em cumprir as leis, não porque nós temos medo de sermos punidos. Quando nós éramos criança, que nós não desobedecíamos o nosso pai, até uma certa idade, antes de nós termos a real consciência, nós obedecíamos porque nós tínhamos medo de apanhar. Mas depois que nós criamos a consciência, depois que nós amadurecemos, nós não queremos desobedecer os nossos pais, não com medo de apanhar, mas com medo de magoar a eles. Então nós obedecemos às leis dos nossos pais, porque nós amamos a eles e não queremos ver eles tristes, porque sabemos que ele sabe o que é melhor para o filho. Porque por mais velho que o filho seja, o pai sempre será mais velho. Por mais vivido que o filho já tenha vivido, o pai já viveu mais que o filho. E o nosso pai, ele nos amou, e ele nos chamou para amar também, para amar os nossos irmãos, para amar a nossa igreja, para amar os nossos inimigos. Quem não se lembra do bom samaritano? Quem cuidou da ferida dele? É difícil cuidar das feridas de alguém. Às vezes dói mais em você do que em quem você está cuidando. Está aqui o meu irmão Marcelo. Eu pedi a autorização dele para contar um trechinho do testemunho dele. Quem olha assim para ele, bonito, simpático, não imagina, usando aqui um vocabulário polido, quão louco ele era. Ele usava cocaína todos os dias, mais de 2 litros de álcool todos os dias. Ele tinha empresa, ele tocava em banda, ele era guitarrista de uma banda. Eu vi um clipe dele que ele quebra uma garrafa de vidro na cabeça. Teve uma overdose na cozinha do pai dele. Foi levado para uma clínica de recuperação. O médico olhou para ele e falou: você só tem um caminho. Ou você entrega a sua vida para Jesus, ou você vai morrer. Está aqui, fruto do amor. Imagina se este médico, que eu nem sei, ele era crente? Não era, né? Esse médico não era crente. Ele teve amor pela alma do Marcelo. Agora eu te pergunto, quantos Marcelos estão aí fora precisando de um Jesus te ama? Quantos Marcelos estão se perdendo numa noite como essa, e nós temos a liberdade, e nós estamos aqui, mas nós estamos tão preocupados com os nossos problemas, que muitas das vezes nós nem oramos pelas vidas que estão sendo perdidas e ceifadas.
Certa vez em São Paulo nós tínhamos um trabalho de evangelismo às madrugadas. Nós fazíamos, principalmente no inverno, nós levávamos roupa, sopa, bíblias para os moradores de rua. E certa vez nós estávamos numa praça, ali onde tinha alguns moradores de rua, e nós íamos em equipes. Enquanto uma ia evangelizando ali, entregando roupa, comida, os outros ficavam olhando para ver se não vinha vindo carro, para ver se não vinha vindo ninguém, para dar segurança de quem estava evangelizando. E eu naquela hora eu era um dos que estava vigiando. E enquanto os jovens lá da igreja estavam servindo, eu estava olhando para o outro lado da praça, onde tinha assim um grupo de mais ou menos uns 20, 25 jovens se drogando e bebendo. E o Senhor falou no meu coração: vai lá e prega para eles. Eu falei: o quê? Estão tudo loucão lá, eu vou fazer o quê lá? E o Senhor: vai lá. E aquilo me incomodando, eu falei: não, só pode ser coisa da minha cabeça, é loucura. É loucura, o que eu vou fazer? Porque eles estão tudo doido, estão tudo drogado, estão tudo bêbado, eu vou falar o que lá para eles? E quando nós estávamos vindo embora, um dos jovens que estavam comigo bateu no meu ombro e falou: João, vamos evangelizar aqueles meninos. Eu era líder dos jovens, eu era o responsável pelo evangelismo. Como que eu ia falar não? Falei: agora lascou. Falei: vamos. Aí nós usamos a sabedoria, né? Nós deixamos os mais novos, as meninas lá no carro, e fomos em 3. Quando nós chegamos lá, que nós começamos a falar, 2 nos receberam super bem. Aí quando um falou: eu sou ateu, eu não acredito em Deus, que não sei o que, eu vou quebrar a sua cara, e veio para cima de mim, e eu ali: não, calma, nós não viemos atrapalhar, tal, e veio. Quando eu olhei, eu estava sozinho, tinha um monte de gente na minha volta, eu não conhecia ninguém, e o cara falando que ia quebrar minha cara, que não sei o que, e eu falei: não, calma, nós estamos fazendo um trabalho aqui, e fui tentar explicar para ele, e ali os outros: não, calma, deixa eles estão fazendo o trabalho do Deus deles, tal. Quando eu olho, eu vejo um dos meus amigos: João, vem aqui. Quando eu cheguei, tinha um jovem ajoelhado, chorando e falando assim: os meus pais são crentes, eles sempre pregaram para mim, mas eu nunca quis aceitar a este Deus, mas quando vocês chegaram aqui, eu senti algo diferente, eu quero servir o Deus dos meus pais. E aquele jovem em lágrimas aceitou a Jesus ali, e nós pudemos voltar em paz e segurança para a nossa casa. Meus amados, quantas vezes nós nos acovardamos, e tem almas perecendo e indo para o inferno, mas que nesta noite o amor venha reflorescer em nossos corações, que nesta noite esta chama que fumega dentro do meu e do teu coração venha reacender, venha fumegar, para que voltamos ao primeiro amor, voltamos a serem crentes oportunistas para pregar a boa nova. O Senhor, Ele conta comigo, Ele conta com você. Como os pastores têm falado, existe um grande avivamento para acontecer. Eu não sei você, mas eu quero fazer parte deste avivamento. Eu quero fazer parte deste avivamento. Eu quero mudar a minha geração. Eu quero marcar esta geração. Eu quero que aconteça o que está escrito no livro de Mateus, que os sinais seguirão ao que crê, que em nome de Jesus expulsaríamos demônio, curaríamos os enfermos. Quem quer fazer parte desta geração? Quem está disposto a dizer: Senhor, envia-me a mim? Oh, Rabanchuí. Quando nós temos esta consciência do que é o amor, meus amados,
Sabe o que é interessante? Que o Senhor, Ele resume aqui toda a lei em uma única frase: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe por que amarás ao teu próximo como a ti mesmo? Porque quem ama não desonra pai e mãe. Quem ama não mata. Quem ama não adultera. Quem ama não rouba, não mente, não cobiça a casa do vizinho, não cobiça a mulher do vizinho. Quem ama não faz mau testemunho do irmão. O Senhor, Ele nos chamou para amar, para cuidar dos irmãos, não para agirmos como cães e gatos e animais ferozes que se devoram, brigam entre si. Para finalizar, Provérbios, capítulo 6, vamos ler juntos. Provérbios, capítulo 6, do verso 16 ao 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª, a sua alma abomina: os olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre os irmãos. O Senhor nos chamou para amar. Ame o seu irmão, suporte o seu irmão. Paulo vai falar dos fracos na fé. Nós temos que, tem crente, meus amados irmãos, que precisa ser levado até o céu, que precisa de ajuda, que não tem forças de caminhar sozinho. E nós precisamos ter esse sentimento, nós precisamos amar. Eu sei que muitas das vezes é difícil, mas quando nós passamos a amar, tudo fica mais fácil. Quando nós fazemos algo por obrigação é difícil, tem hora que se torna chato, tem hora que se torna fadigante. Mas quando nós fazemos por amor, você não vê cansaço. Eu tiro pela minha mãe, o pastor já viu o ritmo dela, ela não para, ela cuida da minha sobrinha, até às 6 horas da tarde, quando a minha irmã e meu cunhado chegam do trabalho, e aí depois disso ela começa a trabalhar, porque ela faz salgados, e às vezes ela está ali 2, 3 horas da manhã, e às vezes quando eu era solteiro, eu levantava de madrugada, ela estava trabalhando, ela perguntava: quer um lanchinho, filho? Ela parava tudo que ela estava fazendo para dar um lanche para mim, para fazer um chocolate quente, alguma coisa, porque ela me amava, aquilo não era cansativo para ela. E muitas das vezes nós estamos cansados. Alguém pede: ora por mim. Ah, mas você não tem fé que a sua oração também é ouvida? Tira uma palavra para mim. Mas é só você abrir a Bíblia. Às vezes nós estamos tão fadigados, estamos tão preocupados com os nossos problemas, e o Senhor está dizendo assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas as vezes que cuidar de um pequenino meu, estará cuidando de mim, o Senhor diz. Se nós amamos a Cristo, nós temos que cuidar dos filhos dele, nós temos que amar os nossos irmãos, nós temos que suportar os nossos irmãos. E aqui, se nós continuássemos lendo o livro de Gálatas, do verso 16 em diante, vai falar dos frutos do Espírito e as obras da carne.
Os frutos do Espírito é quando você se torna uma nova criatura. O velho eu, o velho homem, as coisas que você fazia antes já não faz mais. Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque as minhas vontades eu já não faço mais, mas a vontade de Deus eu vou fazer. O Espírito Santo vai testificar para mim o que eu devo ou não fazer. O Senhor, Ele vai dizer em Lucas, no seu capítulo 9, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e carregue-a. Negue as suas vontades, nega o seu eu, toma a tua cruz e segue por amor. O Senhor, Ele nos ama. Que nesta noite o Espírito Santo pode soprar aí no teu coração. Que o Espírito Santo possa soprar aí onde você está. Um sopro de avivamento, um sopro de amor, um sopro de graça. Que você possa sair daqui nesta noite entendendo que você não vai ser salvo porque você é um super crente que carrega a Bíblia e vem na igreja, mas que você vai ser salvo pela graça do Senhor que te alcançou. Porque se não fosse a graça, onde você estaria nesta noite? Se a graça não tivesse nos alcançado, onde estaríamos neste exato momento? Mas nós estamos aqui pela graça que nos alcançou, e a cruz que nos constrange nesta noite, devemos voltar o nosso olhar a ela, devemos voltar o nosso olhar ao sacrifício que Jesus fez por mim e por você, e sermos mais gratos a Ele. Em nome de Jesus. Antes de devolver o microfone ao nosso pastor, vamos se colocar em pé. Curve a sua cabeça. Vamos orar. Começa a falar com Deus nesse momento. A mensagem foi esta que o Senhor colocou no meu coração. Pai, a casa é tua. A casa é tua, Senhor. O Senhor é o dono da festa. Fica à vontade. Espírito Santo, sinta-se à vontade em nosso meio. Papai, vai abraçando, vai consolando a cada um nesta noite, ó Pai. Vai, Pai querido, visitando o coração, a alma, o fundo, o profundo, o escondido, ó Pai. Aquele que talvez já não tinha mais força para orar, aquele que talvez já não amava mais a tua obra, que já não amava mais ler a tua palavra, que já não amava mais orar, te buscar, que nesta noite o teu Espírito Santo possa assoprar este pavio que fumega nesta noite e venha reacender a chama de te buscar, ó Pai. Senhor, aquele que quer marcar a geração, Senhor, vai agora visitando essa igreja, ó Pai, impacta eles com a tua glória, a tua Shekinah. Começa a orar em espírito aí onde você está. Se você quiser escolher um irmão do seu lado aí para orar, para você pegar e orar com ele, falar: ei, irmão, eu preciso de você, eu te amo em Cristo Jesus, nós vamos vencer esta batalha, a tua vitória é a minha vitória. Pode escolher alguém aí, ora junto. Oh, recanto, remanso, remenehasso, remeneche. Neste lugar, com misericórdia e graça. Fica à vontade, ó Deus. Fica
Fica à vontade, Espírito Santo. Enche a tua igreja. Somos livres. Oh, Rabanas, Soremenehan, Soicanas. Anayá, Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça. Você pode liberar um abraço nesta noite? Você pode dar um abraço em alguém nesta noite? Quantas das vezes nós entramos na casa do Pai e nós só queremos sentir um abraço? Quantas vezes eu já saí de dentro da igreja falando: Senhor, eu só queria um abraço. Liberdade está neste lugar. Ele está aqui, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus está aqui. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Nós não podemos perder esta chama, esta atmosfera. Então nós vamos colocar uma vírgula. E domingo de manhã e domingo à noite teremos mais. Como o pastor disse, será um culto diferente. Será um culto que será marcado. Quantos creem? Aquilo que está ligado na terra está ligado no céu. Então eu te espero aqui no domingo de manhã e no domingo à noite. Que o Espírito Santo nos conduza em segurança, em paz para os nossos lares. Deus abençoe.